E agora, para a gente fechar, né, a gente vai descer um pouquinho mais e falar de mão muito superficialmente, mas eu acho legal trazer algumas coisinhas que pode ajudar vocês, começando pelo cérebro, começando pela representação cortical que a mão tem, né, porque isso influencia na função sensório-motora desse segmento. Então, a gente vê aqui no homúnculo de Penfield o tamanho que tem a nossa mão, a nossa representação cortical da mão centralmente. E agora a gente pensa aí em lesões, dor, quanto que isso pode influenciar mesmo uma resposta central. Uma outra coisa legal da gente lembrar é que, se a gente fecha a mão assim, é normal ter uma queda aqui, né, do quarto e do quinto raio. Ou a fratura do boxeador é aquela que os caras nervosos vai e dá um soco na parede, e tem a fratura do quinto, né, metacarpo. E aí a gente vai ter uma queda importante desse raio, né, nesse caso de fratura. Aqui, só para o porquê disso, né? Porque a gente tem o segundo e o terceiro raios, né? A gente pode chamar de raio isso. Ou metacarpo falangiana. Eles são mais rigidamente unidos e estáveis aos ossos do carpo. Então, o porquê da nossa inspeção da mão ter essa mobilidade aumentada. E a gente tem mais mobilidade mesmo em quarto e quinto dedo do que de segundo e terceiro. Do mesmo jeito que a gente tem os arcos plantares, é lógico que com funções diferentes, né? A gente também tem os arcos das mãos, então quando a gente repousa a mão ali sobre a mesa, a posição funcional é redondinho, é em arco, e exatamente por essa estrutura e a composição dos metacarpos lá nos ossos do carpo, isso permite pra gente uma relevância funcional de segurar um bebê, de segurar uma abóbora, de segurar coisas de diferentes formas, né, e texturas. Isso nos dá funcionalmente muitas capacidades ali de preensão e diferentes preensões. E quando a gente pensa especialmente na articulação do primeiro metacarpo, ou seja, do polegar, que é uma articulação mega funcional, a gente não tem nem noção do quanto, só tem noção depois que perde o movimento. E aí, eu sempre faço esse quiz, pego um monte de gente, porque a gente não lembra mesmo e tá tudo bem. Só pelo lá induzir, né? Esse movimento aqui ilustrado na figura, ao lado, é a abdução do polegar? O que você acha? Eu ia falar verdadeiro, mas não vou mais, né? A pessoa enviesando a resposta. Mas pode ser. E aí, é abdução isso? O que você acha, Renan? O seu nome é como mesmo? Sátiro. Sátiro, o que você acha? Abdução, né? Abriu, afastou. Hã? Pela lógica é abdução, né? Ó, posição anatômica, né? Pela lógica é abdução. Pois bem, vamos lá. Não é abdução, é extensão, tá? Mas vamos lembrar. É uma pegadinha, tá? Eu vou falar de um jeito, depois eu falo do outro. A abdução do ombro é quando a porção interna ou medial do meu braço se afasta da linha média, correto? É abduzido, né? Eu lembro de aprender esse termo na primeira vez na faculdade. Foi levado embora, para não confundir abdução com abdução. Foi abduzido, tá? Então, a abdução é quando a porção média do segmento, a porção medial, a porção interna, ela é afastada da linha média, correto? Só que olha para a sua mão, põe a mão em cima da mesa, vocês aí de casa também. A porção média, nesse raciocínio aqui, a porção média do polegar é exatamente essa de dentro. Então, o afastamento, nesse princípio aí de abdução, o afastamento do polegar é nesse plano aqui, ó. Tudo bem? Então, isso é abdução. Ou seja,
quando a porçãozinha interna do segmento se afasta do corpo. Então, nesse plano aqui, a gente tem a abdução e a adução, e os abdutores longo e curto. E agora, com a mão ali na mesa, abriu e extensão, e para cá, flexão, tá? Porque são eixos diferentes. E a oponência, tudo bem? Então, é isso que está aqui, ó. Flexão e extensão. Então, põe a mão na mesa agora. Então, mão na mesa, abriu, extensão, fechou, flexão, tá? Agora, supina, tá? Agora, os dedos ficam na mão e você vai levantar só o polegar. Isso é a abdução, tá? Porque a porçãozinha média... Para essa direção, para cima. Tô entendendo. Tá? Então, aqui e aqui, tá? Para cima. E a oponência, tá bom? Então, uma coisa aí, uma pegadinha que sempre... Adoro. Então, falando em oponência, né? O gordinho do dedão e o gordinho do dedo mínimo, super importantes para esse movimento de oponência. E a gente não dá muito valor porque tem ele íntegro. Só quando a gente perde que a gente vê o quanto que a gente precisa disso no dia a dia para fazer diferentes coisas, tá? Então, aqui mostrando os músculos tenares, o flexor curto, o oponente do polegar e o abdutor, e os hipotenares do lado do dedo mínimo, que é o flexor do dedo mínimo, o abdutor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo, tá? Os lumbricais, que é aquele músculo que a gente consegue segurar, né? Vocês já viram aquele videozinho do... segura essa nota, se você segurar essa nota de 100, ela é sua, né? E a pessoa puxa. Então, os músculos lumbricais, não sei se vocês lembram desse nome, são aqueles músculos aqui bem ilustrado, que a gente vai fazer flexão da metacarpofalangiana com extensão das interfalangianas, porque eles cruzam aqui, então por isso que faz a flexão, mas eles vão aqui por cima e cruzam as interfalangianas, tá? Então, é exatamente isso aqui. Então, os lumbricais é esse músculo responsável por essa pega, por essa apreensão, tá? Pra gente segurar alguma coisa nesse movimento. Por quê? Faz a flexão de metacarpofalangiana com extensão de interfalangianas, tá? Os intrínsecos, os interósseos, aí vocês lembram, né? Dorsais e palmares, para a gente fazer a adução e abdução dos dedos, mas eu acho que essa parte, quando a gente pensa nas amplitudes de punho e músculos, porque realmente coisas muito comuns, condições do cotovelo, condições do punho e músculos extremamente pequenininhos e que são, em muitas profissões, muitos esportes, são usados ali constantemente, eventualmente com sobrecarga, e pode levar a sintoma, perda de função, e está no dia a dia, são coisas prevalentes, né? Agora, realmente, essas coisas, né, de lesão de mão, coisas mais específicas, perda de função importante, são bem mais específicas.